Quando a gente pensa em anfíbio, você pensa girino e depois vai migrando para a fase adulta. Mas existem três espécies de sapo da Tanzânia que nascem sem passar pela fase girino. É interessante. É, esses girinos da Tanzânia chegam já desenvolvidos. Três minúsculos sapos identificados na Tanzânia surpreenderam cientistas ao nascerem sem passar pelo modo tradicional de gerino. Enfim, são sapos do gênero Nectopiritonoides. Nectopirinoides. Ai, nossa, o nomezinho horrível. Nomezinho horrível, nossa, velho. Enfim, o que acontece é que essa espécie tem os filhotes até que nasçam completamente desenvolvidos, o que ocorre em menos de 1% das espécies de anfíbios, tá? Enfim, geralmente as pessoas pensam que todos passam pelo estágio digerino, né? Mas não é bem assim não. É, a identificação dessa espécie foi possível graças à análise de DNA de amostras coletadas há mais de 100 anos. Enfim, é, isso acabou permitindo que você reconstruísse a diversidade oculta desses anfíbios. Enfim, algumas indivíduos, né, algumas é, espécimes dessa espécie foram coletadas há mais de 20 anos. A análise genética nos ajudou a determinar quais populações pertenciam. A investigação também envolveu comparações morfológicas detalhadas. E isso permitiu diferenciar espécies antes despercebidas. O estudo alerta para a o animal vulnerável, né, vulnerabilidade desses animais. Os sapos vivem no arco oriental da Tanzânia, região marcada pela exploração madeireira, né, mineração e mudança climática. As florestas onde esses anfíbios vivem estão desaparecendo rapidamente e várias espécies estão à beira da extinção. É, enfim, é, algumas espécies desse gênero já sumiram, tá? Enfim, essa descoberta reflete uma estratégia reprodutiva rara e fascinante é, encontrada em outras espécies de anfíbio, mas não tão comum, né? Na América do Sul, o sapo marsupial desenvolve os seus embriões em uma bolsa dorsais, tá? E no Sudeste Asiático, aham, Linonectes é o nome da luz a filhotes vivos, né? Em todos os casos. É, a viviparidade, né, evoluiu como adaptação a ambientes hostis, garantindo uma sobrevivência da prole. Enfim, a pesquisa reforça que compreender essa diversidade é crucial para proteger espécies únicas, tá? Que antes tinham desaparecido. Ou antes que desapareçam, né? Porque muitas espécies são reachadas, descobertas, enfim. É basicamente isso. Sabe, tem uma diferença de ovíparos, vivíparos e ovivíparos, tá? Tem uma diferença. Na biologia, os animais são classificados de acordo com o seu modo de desenvolvimento embrionário. Podemos categorizar todos os animais vivíparos como desenvolvimento embrionário no interior da mãe, né, do progenitor, e ovíparos, desenvolvimento embrionário externo ao corpo da mãe, geralmente num ovo amniótico, né, e ovivíparos, uma forma intermediária na qual o embrião se desenvolve em ovos que continuam no corpo do progenitor ao invés de serem expelidos no ambiente. Enfim, vamos começar pelos vivíparos. A viviparidade envolve o nascimento da prole diretamente do corpo do progenitor, da mãe, geralmente. É a mãe. Enfim, deste modo, o embrião pode ocorrer com algumas diferenças entre os grupos, tá? Em tubarões e algumas espécies salamandras, por exemplo, se observou
viviparidade histotrófica, na qual o embrião se desenvolve nos ovidutos e a sua nutrição advém da oofagia, que é o consumo canibalista dos demais ovos presos na proximidade do zigoto mais desenvolvido. O que eu quis dizer com isso? Você vai ter vários filhotes dentro da mãe, vários filhotes. Vários filhotes ali. E o mais forte vai comer os outros. Isso é viviparidade histotrófica, né? Você vai ter a viviparidade hemotrófica. A nutrição do embrião ocorre através do sangue materno que chega ao zigoto por estrutura similar à placenta. Esse modo de reprodução já foi catalogado em espécies de répteis, anfíbios e alguns mamíferos. Contudo, a viviparidade mais desenvolvida ocorre na forma placentária, onde a progenitora possui um tecido especializado na nutrição, secreção e apuração do feto. Mamíferos placentários, como os seres humanos, que são animais, são os mais conhecidos, mas formas similares de reprodução placentária vivípara, né, ocorre em algumas cobras, vermes, escorpiões e tubarões, tá? Pode ocorrer em ramos diferentes da filogenia, né, animal. Acredita-se que este modo de reprodução surgiu de maneira independente diversas vezes ao longo das eras. Isso para significar que a viviparidade placentária é uma condição vantajosa de gerar descendentes quando comparada a outras formas. Ainda assim, a viviparidade demanda grande investimento energético vindo dos progenitores, causando certo estresse fisiológico no período de desenvolvimento embrionário da prole que os animais ovíparos não precisam passar. Já a oviparidade é uma estratégia reprodutiva menos estressante sobre a fêmea, uma vez que depois da postura dos ovos não há mais demanda direta do desenvolvimento embrionário dos descendentes sobre o corpo do progenitor, né? A grande maioria dos peixes, aves, répteis e mamíferos monotremados são todos ovivíparos, além de diversos grupos de invertebrados. Alguém da saúde. Alguém da saúde pra mim, por favor. Além. Caraca. Você vai ter diversos grupos de invertebrados, como moluscos, insetos e aracnídeos, que são monotremados, né? Enfim. Assim como a viviparidade, este modo de reprodução possui subdivisões, sendo a oviparidade e a oviparidade verdadeira, tá? Na primeira, tanto a fêmea quanto o macho liberam seus gametas no ambiente, ocorrendo fertilização externa no meio externo. Esses ovos costumam apresentar uma grande variedade, uma grande quantidade de material nutricional, né, uma grande variedade disso, de reserva para dar suporte ao desenvolvimento do embrião, algumas vezes sendo sua primeira fonte de alimento, né, mesmo após a saída do ovo, tá? Muitos peixes, anfíbios e moluscos são ovolíparos. A diferença está, né, para a diferença para os dos ovíparos está na verdadeira ocorrência da fertilização interna. A fêmea recebe os gametas masculinos passivamente ou recolhe ativamente no ambiente, liberando de seu corpo ovos fertilizados com zigoto em crescimento. Enfim, pouquíssimo desenvolvimento ocorre dentro do corpo da mãe, por isso os ovos contêm muito material de reserva nutricional e podem ser dotados de caixas rígidas mineralizadas para proteção e preservação contra a dessecação. As aves, alguns peixes, répteis e equídeos ornitorrinco, ambos mamíferos monotremados são animais ovíparos verdadeiros. E por fim você vai ter os ovivíparos, que são aqueles que unem características de outros dois modos discutidos anteriormente. Neste modo de reprodução, os ovos fecundados são retidos no corpo de algum dos progenitores, na mãe ou no macho, até que nascem sem qualquer interação nutricional entre o ovo e adulto, podendo apenas ocorrer algum grau de troca gasosa. Essa estratégia ocorre em diversas espécies de anfíbios, o cavalo marinho, cujos machos carregam os ovos, e alguns insetos, nos quais, além dos
nos quais, além do ovo, os primeiros sais larvais também permanecem no interior do progenitor. É basicamente isso, pessoal. Eu li aqui essa matéria aqui desse site aqui com vocês, ó. É basicamente isso. Vamos lá estudar um pouco.